Graça, paz e misericórdia do Senhor. Que bênção, que culto maravilhoso, que ambiente, que atmosfera. Nós sentimos Deus aqui presente, o Espírito Santo se movendo entre nós. Isso é muito bom, irmãos. Como é gostoso nós estarmos unidos, juntos em comunidade. Você poderia prestar um culto sozinho, no seu quarto, na sua casa, mas nós temos o privilégio de nos unirmos neste dia, neste horário, para juntos adorarmos ao Senhor. E eu tenho uma convicção, assim como Deus já tem falado conosco aqui nesta manhã, Deus tem uma palavra de transformação para a sua vida, para a sua família, para todos nós que estamos aqui. Você acredita nisso? Deus tem, irmãos, porque a palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor, ela tem essa capacidade, esse poder de trazer transformação e de mudar vidas e realidades. Glórias a Deus por isso. E é muito bom compartilhar com vocês que estão aqui presentes e aqueles que também nos acompanham online. Nós estamos numa série chamada Influenciadores. Essa série está terminando hoje. E Deus tem falado conosco a cada final de semana sobre esse tema tão importante, esse chamado que Deus tem para nós, para sermos influência, a partir de onde nós estamos, para que vidas sejam inspiradas e impactadas pelo poder do Senhor. Eu quero dizer uma coisa a você, a sua vida não é um acidente, a sua vida não é um erro, porque você está aqui hoje, você é fruto de um plano de Deus. Você foi feito para dar certo. E Deus tem uma vocação, chamado para você. Deus chamou você para uma missão que vale a pena. Nós observamos homens e mulheres que se lançam em tantos planos, em tantos empreendimentos, que no final das contas, eles observam, olha, não valeu a pena. Joguei a minha vida fora, gastei meu tempo em vão. Mas quando nós olhamos para o plano que Deus tem para as nossas vidas, irmãos, nós encontramos uma missão que vale a pena. Você nunca será decepcionado ao seguir a Jesus Cristo. Ele nunca irá decepcionar você. Porque o plano que Ele tem para nós é um plano maravilhoso. E você tem um chamado. Nesta manhã nós vamos pensar aqui juntos, a partir da vida de um homem, cujo relato está no livro de Atos, um homem chamado Barnabé. E nós vamos aprender aqui marcas na vida de Barnabé que mostram uma pessoa que foi chamada para discipular. Quando nós lembramos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, Jesus, Ele deixou uma ordenança para nós. Ide e fazei discípulos. Olha só, indo, façam discípulos em todas as nações. E nós temos essa ordenança, irmãos, que não é uma sugestão, é algo que nós temos que nos lançar, é algo que nós temos que nos envolver, porque essa é a vontade de Deus. E então, quando nós nos voltamos para o livro de Atos, nós encontramos aqui o exemplo de um homem que entendeu isso. Um dia, Barnabé foi alcançado por essa graça do Senhor Jesus. Um dia o Evangelho chegou até o coração de Barnabé e ele entendeu, e ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Mas não apenas isso. Quando nós observamos a história desse homem, nós encontramos alguém que entendeu que não apenas foi alcançado por essa graça, mas que ele precisava ser um instrumento para que outras pessoas também conhecessem esse mesmo amor que um dia o alcançou. E por isso nós vemos que Barnabé foi um discípulo que fez discípulos. E é interessante, irmãos, que quando nós vamos lá para Atos, você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 4, nós vamos ler os versículos 36 até o versículo 37. Atos 4, 36 e 37. Aqui nesse texto nós já encontramos algumas informações acerca de Barnabé. E a primeira delas é que o nome dele não era Barnabé. O nome dele era José. E o texto diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. É muito interessante quando nós encontramos essa informação de que, na verdade, ele se chamava José.
Mas havia tantas evidências e marcas e características na vida de José, e ele era um homem que ele tinha esse destaque. Ele era alguém que exortava, que consolava, era aquele que dava coragem. Você conhece alguém assim? Alguém que quando você está desanimado, você chega perto dessa pessoa, ela te encoraja. Ela tem uma palavra de ânimo para você. Assim era José. E isso era tão forte na vida dele, que os apóstolos tiveram uma grande ideia. Nós vamos chamar ele de Barnabé. Barnabé, filho da consolação, filho de exortação, aquele que dá coragem. Esse era o significado, isso era o que se destacava na vida de Barnabé. E quando nós olhamos para ele, nós vemos algumas marcas. E a primeira marca que eu quero destacar aqui na vida de Barnabé, é que quando nós somos chamados para discipular, assim como Barnabé entendeu isso, no seu tempo, que ele tinha esse chamado, essa vocação, a gente precisa entender, irmãos, que nós somos chamados para acreditar nos improváveis. Você já conheceu alguém que você vê hoje, uma pessoa que se desenvolveu, uma pessoa que alcançou algum lugar de destaque, que antes você olhava e falava, eu não acreditava que essa pessoa poderia fazer tudo isso. Às vezes nós encontramos aqueles que são improváveis. E na vida de Barnabé, apareceu uma pessoa que hoje nós temos uma admiração, uma pessoa com a qual nós aprendemos muito, que é o apóstolo Paulo. Mas antes dele ser o apóstolo Paulo, e ele era chamado de Saulo, eu quero ler com você Atos capítulo 9, os versículos de 1 a 2, que fala sobre esse homem antes, quem era Saulo antes do seu encontro com Jesus. E aí nós vamos aprender como é importante nós acreditarmos e investirmos nos improváveis, porque só Deus, irmãos, só Deus sabe o que uma pessoa que se entrega totalmente a Ele pode ser capaz de fazer. Mas antes dessa conversão, Atos capítulo 9, versículo 1 e 2 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, guarde isso, ele respirava, uma pessoa que estava cheia de ódio, contra os discípulos do Senhor, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, esse era um termo que se usava para aqueles que seguiam a Jesus, pessoas que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Irmão, Saulo era um improvável. Eu tento imaginar naquela cena e convido você também a entrar naquele cenário em que você conhece a fama de uma pessoa que tem influência, tem poder para perseguir aqueles que se dizem discípulos de Jesus. E então essa pessoa ela era temida. Saulo era conhecido e ele era temido pelos discípulos de Jesus, porque ele se lançou nessa missão. Ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. E então chega um momento em que Paulo coloca ali na sua agenda, eu vou para Damasco, eu vou para lá, quero encontrar discípulos de Jesus lá, vou prendê-los e trazê-los para Jerusalém. Mas eu fico pensando, irmãos, Jesus olhando toda aquela cena, e Deus tem o controle de todas as coisas, e ele vê então Saulo se movimentando, conseguiu autorização para ir até Damasco, para prender os discípulos de Jesus. Eu fico pensando, Jesus falou, eu vou ter uma conversa com esse homem no caminho, para ele entender algumas coisas, e eu vou mostrar para ele que ele está no caminho errado, e que eu tenho um chamado para ele. Então na ida de Jerusalém para Damasco, Paulo tem aquele encontro com o Senhor Jesus, e ele é impactado, e ele é transformado. Então Atos capítulo 9 começa com Saulo sendo um perseguidor, mas no decorrer desse capítulo ele se transforma em um discípulo de Jesus, um pregador. Isso é maravilhoso, irmãos. Você conhece pessoas com um passado ruim, um passado de dor, um passado de alguém que realizou coisas que trazem vergonha? Mas, irmãos, apesar do nosso passado, quando alguém tem um encontro com o Senhor Jesus, ali começa uma nova história.
E assim foi com Saulo, ele teve esse encontro com o Senhor Jesus, só que aconteceu um outro problema, então ele voltou para Jerusalém. Quando ele voltou para Jerusalém, aí eu quero ler com você Atos 9, 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com o quê? Com medo dele. Isso era natural. Paulo era alguém temido naquela época, pela igreja. E todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Irmãos, que situação difícil. Saulo viveu essa experiência, voltou transformado, ele não tinha mais espaço com aqueles que também concordavam com essa perseguição, ele não poderia mais se envolver com esse grupo, mas então ele tentou se envolver com a igreja também não aceitava ele. Olha a situação dele, as pessoas não queriam estar próximas dele, mas aí, irmãos, aí entra o chamado para o discipulado, e surge esse homem chamado Barnabé. Então lá no versículo 27 de Atos 9, diz assim, então Barnabé o levou, Barnabé, um dos líderes da igreja, um discípulo de Jesus, ele comprou essa briga, ele acreditou em Paulo, e ele então o levou aos apóstolos, e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé acreditou em Saulo, irmãos. Barnabé arriscou seu nome, sua reputação, sua vida. Ele se aproximou de Paulo, enquanto as outras pessoas se distanciavam dele. E aí, meus irmãos, eu quero refletir e lanço uma pergunta para nós aqui. Que lentes nós temos usado para enxergar as outras pessoas? Porque muitos ali enxergavam Saulo como uma ameaça, como um perigo, não como uma pessoa transformada. Não como uma pessoa que, apesar dos erros que cometeu, ele tinha tido um encontro com o Senhor Jesus. Barnabé, ele enxergou Saulo de uma outra maneira, de um outro ângulo. Ele tinha uma outra lente para enxergar aquele homem. Irmãos, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, esse homem que lá no início era temido, ele que foi ignorado, ele que não foi, a princípio, incluído na vida da igreja, por causa da sua ficha, daquilo que ele havia feito, esse homem, irmãos, ele escreveu quase metade do Novo Testamento, que está aí na sua Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, Paulo escreveu 13 livros. Esse homem foi grandemente usado, mas foi preciso entrar um Barnabé na vida dele. Alguém que chegou no momento que ele precisava muito de acolhimento, de amor, de cuidado, de um amigo. Barnabé surgiu na vida dele. Irmãos, o que será que Deus pode fazer através das pessoas que você influenciar e discipular? Você já parou para pensar nisso? O que será que Deus pode fazer através das pessoas que você tem capacidade de influenciar? Olha para a sua casa, para a sua família, o que Deus pode fazer através da vida dos seus filhos? Hoje, quando eu olho a minha filha de 4 anos, eu não fico apenas olhando uma criança, eu olho uma mulher de Deus. Eu olho uma mulher de Deus. Isso me leva a gastar tempo, a ensinar, a discipular ela, porque eu sei que se eu não fizer isso, alguém vai fazer. Se você não discipular a sua família, os seus filhos, pode ter certeza, alguém vai aparecer para fazer isso. E não será coisa boa. Irmãos, nós somos chamados para discipular. Isso começa dentro da nossa casa, isso começa com a nossa vida. Nós precisamos nos entregar ao Senhor Jesus. E deixar que Ele assuma o controle da nossa vida, de tal forma que nós seremos usados para influenciar outras pessoas. Olhe ao seu redor. Quais são as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho, na sua vida? Seja um Barnabé na vida deles. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aqui mesmo no nosso ambiente da igreja, nós temos recebido novas pessoas. Dentro do seu pequeno grupo, quando chega ali alguém que ainda não conhece
tudo como funciona, tudo é novo. Se ofereça para caminhar junto, para ajudar, para ensinar. Irmãos, todos nós precisamos de alguém mais experiente no Senhor, que caminhe conosco e nos ajude na vida com o Senhor. Mas uma outra marca que nós aprendemos aqui, além de nós acreditarmos nos improváveis, a segunda marca que eu quero destacar da vida de Barnabé é que ele tinha disponibilidade para atender o chamado de Deus. Quero ler Atos capítulo 11, versículos 22 e 23. Atos 11, versículos 22 e 23, diz o seguinte: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis no Senhor de todo o coração. Quando nós vemos a vida de Barnabé, relembrando um pouco o que aconteceu antes desse fato, houve aquele momento em que Estevão foi morto, foi apedrejado, e a partir daquela situação terrível, aconteceu uma dispersão dos discípulos de Jesus, e eles se espalharam pela região. Então ali a partir de Jerusalém, alguns discípulos chegaram até Antioquia, que fica ao norte, mais ou menos como se fossem uns 600 quilômetros ao norte. Eles chegaram ali e eles anunciaram o evangelho do Senhor Jesus. E muitas pessoas se converteram naquele lugar. E então, esse fato chegou, essa notícia de muitas conversões, esse mover que Deus estava fazendo ali em Antioquia, essa notícia chegou a Jerusalém. E a igreja em Jerusalém falou, vamos mandar um representante para que ele vá lá e avalie realmente o que está acontecendo e traga para nós as notícias. E quem foi essa pessoa enviada? Barnabé. E aqui, irmãos, nós vemos que Barnabé, além de acreditar em improváveis, ele tinha essa disponibilidade para servir a Deus e servir à igreja. Precisavam de alguém que fosse lá, que tivesse essa condição de ir até Antioquia, e Barnabé estava ali disponível. Eu não vou ler, mas se você continuar a história, mais à frente nós vamos encontrar também Barnabé se disponibilizando para ir juntamente com Paulo em uma viagem missionária. Irmãos, quando nós olhamos então para a vida desse homem, era alguém que tinha essa disponibilidade, ele entendia que a sua vida pertencia a Deus, e ele deveria servir com tudo aquilo que ele tinha, com tudo aquilo que ele possuía. Então Barnabé vai até Antioquia, e ali ele viu a graça de Deus, irmãos. Ele ficou impressionado, ele ficou maravilhado, tanto é que a Bíblia fala que ele encorajou os irmãos ali a permanecerem na fé, e ele viu uma grande oportunidade, aí ele se lembra de quem? Aí eu volto novamente na primeira marca, ele acreditava em improváveis. Quando a gente vai para Atos 9, a gente encontra ali a história de Paulo, né? Um momento ali chamado de Saulo, mas depois disso, Paulo parece que ele sai de cena, outras coisas acontecem, e quando nós vamos para o capítulo 11 de Atos, a gente vê o que? Barnabé se lembrou de Paulo. Sabe onde Paulo estava? Paulo estava em Tarso. Paulo estava lá em Tarso. Então Barnabé estava em Antioquia, ele faz uma viagem de mais ou menos uns 300 quilômetros acima, e ele vai em busca de Paulo. Irmãos, hoje, a gente tem tantas facilidades, né? Você quer encontrar alguém, você tem muitas maneiras de se comunicar, de saber onde alguém está. Mas eu fico imaginando naquela época, ele então tem que sair dali, ele, talvez de alguma maneira ficou sabendo que Saulo estava em Tarso. E ele então faz essa viagem, ele chega lá, ele acha Saulo, ele traz Saulo para Antioquia. E sabe o que acontece? Eles dois montam uma escola ali, irmãos. E eles ensinam por 1 ano as pessoas daquele lugar. 1 ano, irmãos. Eu vejo aqui Barnabé disponibilizando as suas qualidades, a sua bondade, a sua habilidade de encorajar pessoas, a sua capacidade de ensinar. Irmãos, o que nós temos disponibilizado para Deus?
Você tem disponibilizado o seu tempo, das suas habilidades para servir a Deus e fazer discípulos? Deus pode contar com o que você tem. Deus pode contar com isso. Deus pode contar com o seu tempo. Deus pode contar com seus talentos, com as suas habilidades. Nós temos neste ano enfatizado, que somos uma igreja de muitas mãos, mas não queremos ser a igreja das mesmas mãos. Há espaço para todos, irmãos. Eu gosto de uma frase, pastor Djalma, que uma vez eu li em uma revista que fala que no reino de Deus existe espaço para todo mundo. No reino de Deus não existe desempregado e nem aposentado. Tem oportunidade para todos. Eu posso ter certeza de que o que você sabe fazer, talvez seja pequeno aos seus olhos, no reino de Deus, isso pode impactar vidas. Irmãos, então Barnabé, ele entende isso, ele se disponibiliza para servir a Deus e fazer discípulos. Mas a terceira marca que eu quero destacar aqui da vida de Barnabé, é que ele entendeu que precisava fazer discípulos que se pareciam com Jesus. Ele não tinha que fazer cópias dele, ele tinha que fazer discípulos, investir em pessoas, para que essas pessoas se parecessem com o Senhor Jesus. Atos 11, 25 e 26 diz o seguinte: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Esse relato aqui, irmãos, é importantíssimo na vida da igreja. Porque quando a gente observa esse mover sobrenatural do Espírito Santo em Antioquia, e Barnabé e Saulo e Paulo, eles então ensinam durante um ano os irmãos daquele lugar, a gente precisa observar o contexto daquela cidade. Não sei se você sabe, mas a cidade de Antioquia, o significado do nome Antioquia, é cidade de Antíoco. Antíoco foi um nome, não apenas de uma pessoa, mas um nome dado a muitos reis, Seleucidas. Então, é a cidade de Antíoco. Mas o que significa Antíoco? Antíoco significa opositor. Então, Antioquia significa a cidade do opositor. Daí a gente já observa que não é um nome muito convidativo. E além disso, naquela cidade havia um subúrbio chamado Dafne, um local famoso pela depravação, imoralidade. Então, Antioquia tinha um ambiente hostil, um ambiente complicado. Mas naquele lugar, irmãos, a semente do evangelho foi plantada e ela frutificou. Isso é maravilhoso, irmãos, porque quem somos nós para dizer que em tal lugar o evangelho do Senhor Jesus não vai frutificar? A luz, ela brilha na escuridão. E isso que Deus deseja que nós façamos, irmãos, que nós sejamos luz no meio da escuridão que este mundo está. E quando então Paulo e Barnabé exercem esse ministério, investem ali em Antioquia, naquele lugar, naquela cidade do opositor, naquele lugar conhecido pela depravação, ali naquele lugar, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Acredita-se que esse termo, ele não foi colocado como um elogio, mas como uma ofensa. É como se os romanos ali falassem, olha, esses aí são os pequenos cristos, cristãozinhos, eles seguem um tal de Jesus Cristo. Mas, mesmo que no início, o objetivo fosse uma ofensa, irmãos, esse termo, ele se tornou um elogio, é um motivo de honra, nós sermos chamados de pequenos cristos, se nós parecemos com Ele. E é isso que nós devemos fazer, irmãos, quando Deus nos chama, Jesus nos chama, para esse ministério de fazer discípulos, nós devemos buscar transferir a nossa fé, para que outras pessoas se pareçam com Ele, com o Senhor Jesus. O maior legado, irmãos, que nós podemos deixar para as próximas gerações, é fazer discípulos que de fato se pareçam com o Senhor Jesus. Eu quero dizer a você que Deus conta,
Ele conta sim com a sua vida, para essa vocação. Deus chamou você. Deus não chamou uma parte da igreja, Deus chamou a todos nós, para esse grande ministério, essa vocação de fazermos discípulos. Eu acredito, irmãos, que existem em nosso tempo muitos improváveis, muitas pessoas que no momento, eles parecem um Saulo que não tinha Jesus, um Saulo que era desacreditado, não tinha crédito no meio da igreja, era temido. Mas, irmãos, essas pessoas precisam de alguém que chegue perto, estenda a mão e ajude. E você pode ser um Barnabé na vida de alguém. Você pode ser alguém que acredita naqueles que ninguém está acreditando. Você pode ser alguém que será usado por Deus para influenciar pessoas que serão grandemente usadas pelo Senhor. Você pode ser usado por Deus para que pessoas se pareçam com Jesus Cristo. Mas é preciso que a gente esteja disponível, irmãos. É preciso que a gente se coloque totalmente, uma vida totalmente entregue ao Senhor. Por isso quero chamar a banda aqui, e nós vamos adorar o Senhor com uma canção que fala profundamente sobre essa vida com Jesus. E eu quero que, ao ouvir essa canção, você pense em tudo aquilo que nós aprendemos aqui com a vida de Barnabé. Eu creio que o Espírito Santo está falando com você neste momento. Eu creio que Deus está falando e trazendo coisas ao nosso coração. Talvez sonhos que Ele já falou com você, e por algum momento, por algum motivo, alguma dificuldade, a gente acaba, às vezes, engavetando algumas coisas. Mas eu quero dizer para você, mesmo que por algum motivo, alguma dificuldade, você tenha parado nesse propósito de discipular pessoas, Deus quer retomar isso com você nesta manhã. Irmãos, nós podemos ser grandemente usados pelo Senhor. Nosso nome não precisa ser lembrado. O nome de Deus é que deve ser exaltado. Isso observo que a gente não tem muitas coisas acerca de Barnabé. Basicamente o que temos é o que nós vimos aqui. Mas o impacto desse homem, irmãos, influenciou muitas e muitas pessoas. Vamos neste momento adorar o Senhor. E faça isso em espírito de adoração. Faça isso com um coração aberto e contrito. E depois que nós ministrarmos essa música, cantarmos essa canção, eu tenho 2 apelos aqui. Porque eu creio que hoje deve ser um dia que vai marcar as nossas vidas. Eu creio que hoje aqui é uma oportunidade de mudança de vida. Você não veio aqui e você não está acessando esse culto para apenas participar de mais um culto. Deus trouxe você aqui para mudar a sua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor.